Uma das grandes dificuldades que eu percebo nos profissionais de TI, independente se é de desenvolvedor ou se é de infraestrutura, uma das grandes dificuldades que eles têm em aprender cloud é entender como computação em nuvem, como a cloud funciona de verdade. A maior dificuldade nem é utilizar ferramentas, e sim entender tudo que está por trás daquilo. Eu percebi já que os profissionais que realmente sabem usar a computação em nuvem do jeito certo, eles entendem a lógica por trás da computação em nuvem, e é isso que eu vou mostrar para você agora aqui nesse vídeo. Vou desenhar, vou explicar todos os detalhes que você precisa entender para começar a aprender realmente computação em nuvem de verdade e a utilizar a computação em nuvem do jeito certo. Às vezes, profissionais já utilizam cloud, independente da plataforma, se for AWS, se for Azure, se for GCP, independente da plataforma que ele está usando de cloud, você pode estar utilizando essa plataforma do jeito errado. Então eu vou mostrar aqui agora. Mas antes disso, não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo e se inscrever aí no nosso canal caso você não esteja inscrito ainda, porque quando você se inscreve no canal e ativa ali o sininho, ativa a notificação, o YouTube vai avisar você toda semana quando sair um vídeo novo aqui no nosso canal. Beleza? Então bora lá que agora eu vou desenhar aqui e vou explicar para você como funciona realmente a computação em nuvem de verdade. Vamos! Bom, o principal desafio é entender a lógica por trás de tudo, certo? Então vamos pensar assim. No modelo de TI tradicional, o que a gente tem são servidores, máquinas virtuais, storages, discos para armazenar as suas aplicações, os seus softwares, independente se é um software ou até se é uma aplicação como um servidor de arquivos, uma aplicação web. A gente tem servidores e máquinas virtuais para fazer essa implementação, correto? Quando a gente precisa ter alta disponibilidade ou escalabilidade, o que é primeiro alta disponibilidade? Alta disponibilidade é você manter a sua aplicação, o seu serviço, pela maior parte do tempo possível disponível para os seus usuários. E a escalabilidade é quando o seu ambiente não está mais dando conta daquela quantidade de acessos ali, acaba se tornando uma aplicação lenta e tal. Aí você precisa escalar, crescer, aumentar esse ambiente, beleza? No ambiente de TI tradicional, como isso funciona? Você vai pegar e tem lá sua máquina virtual. Normalmente você vai aumentar a capacidade computacional daquela máquina virtual, colocando mais memória, mais disco, mais processadores. Isso aí a gente chama de escalabilidade horizontal, escalabilidade vertical, desculpa. O que é então a escalabilidade vertical? Você tem um servidor ou uma máquina virtual e você coloca mais memória, mais processamento. Então, normalmente é isso, ou mais disco, né? Mais disco, mais storage. Isso aqui é um modelo de escalabilidade vertical. É o que a gente utiliza no ambiente de TI tradicional. O cara vai trocar o servidor, vai aumentar a máquina virtual. E quando você entende que em computação em nuvem não é assim que a gente utiliza, que sim você trabalha lá com escalabilidade horizontal. O que é a escalabilidade horizontal? No modelo de escalabilidade horizontal, ao invés de você aumentar a quantidade de processamento, a quantidade de memória, a quantidade de disco, você vai aumentar sim a quantidade de servidores. Vamos pensar em servidores, máquinas virtuais. Você vai criar mais. Então eu vou desenhar aqui. Eu tenho um servidor, por exemplo, que está lá meio lento, a minha aplicação está meio lenta. Eu preciso aumentar isso. Ao invés de eu colocar mais memória, aumentar a capacidade computacional desse servidor, eu vou colocar mais instâncias, mais servidores. E todos esses serviços, esses servidores, eles vão estar conectados em um único serviço, onde aqui sim os seus usuários vão acessar a sua aplicação. Qual é a grande vantagem da gente trabalhar com escalabilidade horizontal? Primeira grande vantagem, custo. Esse cenário aqui ele é mais barato do que este cenário. Isso é uma forma simples de você entender o porquê. Pensa comigo. Provavelmente a sua aplicação
ela não tem a mesma demanda 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você tem lá picos onde você tem mais demanda e picos onde tem menos demanda. Se a gente for pensar numa aplicação para empresas que trabalham em horário comercial, você vai ter lá os seus horários de pico entre 8 horas da manhã e 18 horas e 6 horas da tarde. Esse provavelmente seja o seu horário de pico. Durante a noite você não tem, finais de semana também você não tem. Mas vamos pensar numa aplicação que ela trabalha 24/7, 24 horas por dia. Como, por exemplo, o iFood. Vou citar como exemplo o iFood. Se você for pensar, o iFood ele não tem sempre a mesma demanda, correto? Então, o que acontece? Se você olhar para um gráfico de utilização do iFood, você vai ver que na sexta-feira à noite, sábado à noite, no domingo, você tem uma demanda muito maior. Então, você tem mais usuários utilizando aquela aplicação. E numa segunda-feira de manhã, por exemplo, poucas pessoas estão lá às 8 horas da manhã fazendo pedidos pelo iFood, correto? Então, o que acontece? Se você utiliza uma aplicação que tem esse tipo de demanda, quando você trabalha com este cenário, com escalabilidade vertical, a sua aplicação, para ela estar funcionando, ela sempre vai ter que ter mais memória, mais processamento e mais disco. Você não consegue mudar isso no decorrer do tempo. Acontece o quê? Que você vai ter que pagar por esse recurso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você vai ter que pagar isso aqui o mês todo, independente se você estiver utilizando ou não. Já num cenário desse modelo de escalabilidade horizontal, qual é a grande vantagem? Quando você precisar de mais demanda, no caso do iFood, quando o iFood precisa na sexta-feira à noite, por exemplo, eles vão crescer esse ambiente com mais instâncias. E aí eles vão pagar naquele período, porque na computação em nuvem você paga conforme você utiliza. Então eles vão pagar naquele período. Quando eles não precisam, eles vão lá e excluem esses outros servidores, e aí eles vão pagar aqui. Então você vai pagar conforme a sua utilização. Vai pagar no horário que você precisa. Então você paga por hora. Você vai pagar por hora. Então essa aqui é uma das grandes vantagens. A outra vantagem que você tem é de disponibilidade. A gente falou de escalabilidade, mas vamos pensar em disponibilidade. Se você tem uma aplicação que ela escala de forma vertical dentro de um único servidor, se esse servidor der qualquer tipo de problema, o que vai acontecer? A sua aplicação provavelmente ela vai cair, ela vai ficar fora, ela não vai mais funcionar, até que você suba novamente esse servidor e tal. Mas quando a gente trabalha nesse modelo de escalabilidade horizontal, você não depende de um único servidor, de uma única instância, de uma única máquina virtual. Se uma dessas aqui cair, as outras ele vai pegar esse tráfego e vai distribuir entre os outros recursos, entre as outras instâncias, entre os outros servidores. Então, essa aqui é uma outra grande vantagem da escalabilidade horizontal. O que eu vejo hoje são muitos profissionais de TI, desenvolvedores e pessoal de infraestrutura usando computação em nuvem desse modelo. Isso aqui não é cloud. Isso aqui é o quê? É o nosso famoso VPS, Virtual Private Server, uma máquina virtual privada que você aluga aí de um servidor, de um provedor qualquer. Isso aqui sim é cloud. Isso é cloud, porque você está usando um modelo horizontal. Então, o fato de você estar utilizando o provedor XYZ não significa que você está usando cloud. E sim que você está usando um provedor. Mas quando você começa a usar cloud de verdade, do jeito certo, você começa a trabalhar com esse tipo de modelo. Existe uma outra forma de usar cloud que é melhor ainda, que eu vou explicar agora aqui para você. Bom, antes de eu começar a explicar essa outra forma, eu quero aproveitar para te fazer um convite. Eu vou fazer um treinamento de cloud, um treinamento gratuito. É um treinamento online, cara, custo zero mesmo, de uma semana, onde a gente vai fazer isso aqui que eu expliquei para vocês, mão na massa mesmo. A gente vai pegar uma aplicação, vai trabalhar com essa escalabilidade horizontal, com esse crescimento e também vai usar o que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Então, se quiser participar desse treinamento, aqui embaixo desse vídeo, na descrição, aqui do YouTube mesmo, tem um link ali, o primeiro link, você clica lá e faz o seu cadastro para esse treinamento que vai acontecer aí nas próximas semanas, beleza?
Então vamos lá. Outra forma de usar cloud, que esse é o modelo, talvez um modelo ideal, que é a gente parar de pensar em servidores. A gente não usa mais máquinas virtuais, a gente não usa mais servidores. A gente trabalha com um modelo de utilização de PaaS, de plataformas como serviço, onde a gente utiliza serviços de cloud para nos ajudar nisso. Eu vou dar um exemplo, que eu desenhei ele anteriormente, falando de máquinas virtuais, servidores. Se a gente pensar num banco de dados, por exemplo, um banco de dados, pô, Leandro, como que eu vou criar vários servidores, escalar isso aqui com um banco de dados? É muito difícil se você for fazer com máquinas virtuais, mesmo em servidores locais, é muito difícil. Não sei se você já tentou fazer, mas é muito difícil você escalar um banco de dados horizontalmente. Mas em cloud existem serviços prontos que ajudam você a fazer isso. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, na AWS. Na AWS a gente tem um serviço. A AWS, para quem não sabe, é um provedor de cloud, hoje o maior provedor de cloud do mundo. Na AWS a gente tem um serviço que é o RDS, Serviço de Banco de Dados Relacional. E dentro do RDS a gente tem um outro serviço que é o Aurora, que você pode rodar nesse Aurora, serviços, bancos de dados como MySQL ou Postgre, por exemplo. E ele é um banco de dados onde ele não tem servidores. Como assim, Leandro? Um banco de dados sem servidores? São serviços específicos que a gente utiliza para isso. Então, a gente acaba tendo um banco de dados serverless, sem precisar depender de um servidor, sem precisar gerenciar um servidor. Então, por que eu estou explicando isso para você? Porque a evolução da utilização de cloud, da utilização de TI, seja por desenvolvedores, seja por pessoal de infraestrutura, é a utilização de serviços de cloud. Dentro de um provedor como a AWS, por exemplo, a gente tem centenas de serviços. Um deles é o que eu falei para vocês agora, que é a criação de instâncias, máquinas virtuais. Mas além desse serviço, que é o EC2, além desse serviço nós temos outros vários serviços que eu já dei como exemplo aqui, que é o RDS, Serviço de Banco de Dados Relacional. Para quem não trabalha com banco de dados relacional, com banco de dados NoSQL, por exemplo, tem o Dynamo. Então existem vários tipos de serviços. Você consegue trabalhar com containers sem precisar rodar um servidor. Pensa você está escalando uma aplicação com containers sem precisar estar rodando um servidor. Você pode rodar uma aplicação web, por exemplo, lá o front-end da sua aplicação, um site, sem precisar rodar em um servidor, rodando em um serviço. Então, a grande evolução, a grande vantagem realmente de você utilizar cloud, quando você começa a utilizar do jeito certo, é utilizar serviços, a utilização de serviços. Quando você começa a utilizar serviços, aí sim você vai começar a usar computação em nuvem do jeito certo. Mais uma vez, se você quiser ver tudo isso que eu falei aqui na prática, esses serviços que eu acabei de citar, se você quiser ver isso aí funcionando de verdade, eu vou fazer um treinamento, o link está aqui na descrição. Clica aí, se inscreve. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!